O Jared Kushner, o genro do Trump, é um candidato. Você pode falar dele, eu posso falar de por que algumas pessoas acreditam que ele. O Jared Kushner, porque é judeu, e portanto os judeus aceitariam como Messias. Segundo, porque ele tem um prédio na Quinta Avenida, cujo número é 666, é esquisito também. É esquisito. E ele era o proponente do acordo de paz que o Trump estava fazendo com os judeus. A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a sua possível volta ao poder está a despertar discussões intensas em todo o mundo. Para alguns, ele é um líder revolucionário que desafia o sistema. Para outros, é um político controverso que dividirá opiniões. Mas e se houver algo muito maior por trás disso? Algo sombrio, que vai além da política e das ideologias, mas sim espiritual. Neste vídeo, vamos explorar uma teoria inquietante que está chamando a atenção dos cristãos e estudiosos das profecias bíblicas. A possibilidade de que o anticristo já esteja entre nós, mais próximo do que imaginamos. E o nome que aparece no centro dessa teoria é Jared Kushner, genro de Donald Trump. As profecias nos alertam sobre um líder carismático, inteligente e aparentemente pacificador, que enganará o mundo antes de revelar o seu verdadeiro propósito maligno. Mas será que Kushner se encaixa nesse perfil? Quais são as evidências que apontam para ele? E o que isso significa para o futuro da humanidade? Prepare-se para uma análise cheia de detalhes reveladores, pontos que poucos ousaram a explorar, e uma conclusão que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre o fim dos tempos. Antes de mergulhar nessa discussão, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e deixar o seu like no vídeo para não perder os próximos vídeos. Aqui, você encontrará conteúdos que desvendam mistérios espirituais e te ajudarão a compreender as profecias bíblicas de uma forma clara e prática. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente a sua visão sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. Vamos começar. Vamos lá, a pergunta é... O anticristo está vivo? Se estiver, quem poderia ser? Vamos lá, eu vou dar uns nomes aqui. Vamos lá. E vou dizer o porquê cada um deles. Elon Musk, ele vai dominar a mídia porque tem o Starlink satélites, né? E com isso domina a comunicação. E ele vai poder chegar em qualquer lugar. E se estão dizendo que ele vai fazer um celular, que só o celular dele pega com a Starlink e vai dar de graça a conta telefônica, ele monopoliza a comunicação no mundo. E quem tem a comunicação tem tudo. Outro, o presidente da Rússia, o Putin o Putin não pode ser. O Putin é cristão, o Putin ele é cristão ortodoxo, católico ortodoxo, ele não é globalista, ele é nacionalista. Entendeu? Tá. Ele tem algumas características que Putin pode ser o Gog. Tá. O Gog de Gog e Magog, mas não é o anticristo. Macron pode. O Jared Kushner pode. Que é o genro do Trump. É um judeu. Nós falamos aqui de Elon Musk, Putin, Macron, Trump. O Putin você cortou, ele pode ser o rei que vai invadir Israel, mas não dá para ser o Gog, ele é o Gog. É o Gog, o príncipe. Macron, você disse que pode ser o Macron, eu disse ok, mas ele é meio bobo, meio tolo, para ser um baixinho tolo, né? Porque o baixinho podia ser esperto, todo baixinho é esperto, ele é um baixinho tolo. E o genro do Trump, tem mais algum? Hoje algumas pessoas falam do príncipe da Arábia Saudita, né? Porque também jovem, se alguém forte, acredita inteligente, que seja alguém trilionário, Islã, talvez seja isso. Assim, eu sempre digo que não dá para saber, porque você só vai saber quando ele fizer o acordo de paz. Mas por que esses nomes são ventilados? Muitas especulações apontam Donald Trump como o anticristo, mas uma teoria ainda mais aterradora tem ganhado força, que o verdadeiro anticristo seria o Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Veja só, para muitos cristãos, ele é visto como a personificação do mal, um homem que pode, de fato, ser o agente de um controle global apocalíptico. Jared Kushner, um empresário de 43 anos, casado com Ivanka Trump, filha do Donald Trump, sempre foi uma figura de destaque.
mas o seu papel como conselheiro durante o governo Trump o catapultou para o centro das atenções. Mas o que muitos não sabem é que ele vem de uma família judaica ortodoxa e tem uma imensa influência tanto nos negócios quanto na política mundial. Desde 2017, teorias chocantes começaram a associá-lo ao anticristo, com base no fato de que esse ser maligno surgirá em meio a uma crise global, oferecendo soluções para os problemas da humanidade. E o que é mais aterrador? Muitos acreditam que Jared se encaixa perfeitamente nesse perfil. Assim que o Donald Trump volta ao poder, Kushner pode ser uma figura-chave, prometendo trazer paz ao mundo e resolver conflitos que parecem impossíveis de solucionar, como a guerra entre Rússia e Ucrânia ou os conflitos no Oriente Médio. Agora que você conhece um pouco mais sobre Kushner e a sua influência global, prepare-se para os 5 pontos mais assustadores dessa teoria, que vai fazer você se questionar por tudo o que sabia sobre o anticristo até agora. O primeiro ponto é: Jared Kushner tem um entendimento profundo da cultura e da política de Israel e do Oriente Médio, o que contribuiu para que ele se tornasse uma figura importante na diplomacia entre os Estados Unidos e os países do mundo nos últimos tempos. Ele é frequentemente o representante de Donald Trump nas tentativas de alcançar acordos de paz em todas as regiões do planeta. Além disso, existe uma corrente de pensamento que afirma que o anticristo virá de Israel, possivelmente até da tribo de Dan. Essa teoria tem raízes em interpretações de passagens do Antigo Testamento e também na tradição judaica. Por exemplo, na bênção de Jacó, em Gênesis capítulo 49, versículo 17, Dan é descrito como uma serpente junto ao caminho, o que muitos interpretam como uma referência a uma figura enganadora e traiçoeira. Além disso, no livro de Apocalipse, a tribo de Dan está ausente na lista das tribos seladas por Deus, o que leva os defensores dessa teoria a acreditar que isso é uma indicação de algo negativo, possivelmente até uma ligação com o anticristo. Essa interpretação dessas passagens bíblicas ganhou força ao longo dos séculos, levando à especulação de que o anticristo poderia ser um descendente de Jacó. Isso tornaria a sua influência sobre o povo judeu ainda mais poderosa durante o início da Grande Tribulação. O segundo ponto: o Acordo de Abraão, assinado em dezembro de 2020, trouxe uma mudança histórica ao Oriente Médio. Pela primeira vez em décadas, Israel e alguns países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, formalizaram relações diplomáticas e comerciais. Esse acordo, promovido e mediado pelos Estados Unidos, teve como um dos principais articuladores Jared Kushner, que trabalhou incansavelmente para aproximar esses países em torno da promessa de paz e segurança na região. Do ponto de vista bíblico, muitos enxergam o Acordo de Abraão como mais do que um tratado diplomático. Consideram-no o cumprimento das profecias do Apocalipse. Em diversas passagens, as Escrituras alertam que o anticristo virá com promessas de paz e segurança, seduzindo o mundo com uma aparência de estabilidade antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, na 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Paulo escreveu assim: quando disserem paz e a segurança, eis que repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto aquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Essas palavras são vistas como um aviso de que o verdadeiro príncipe da paz será falsificado pelo anticristo, que trará uma paz temporária antes de um período de grande tribulação. Para os defensores dessa teoria, o Acordo de Abraão é entendido como um passo que prepara o caminho para o cumprimento dessa profecia. Eles enxergam isso como um cenário global, onde as nações buscaram paz a qualquer custo, abrindo caminho para um líder que encantará o mundo inteiro com as suas promessas enganadoras à humanidade. O terceiro ponto é: Jared Kushner mantém uma proximidade notável com figuras poderosas do Oriente Médio, como o rei da Arábia Saudita e o governante dos Emirados Árabes Unidos. Essa ligação vai muito além das formalidades diplomáticas. Trata-se de uma relação pessoal e direta com líderes influentes em uma região onde as relações com Israel sempre foram sensíveis. O fato de Kushner, um político judeu, ser recebido de maneira amigável e respeitosa por esses homens demonstra a sua habilidade de construir pontes que, até então, pareciam impossíveis de serem firmadas. Além disso, Kushner compartilha uma visão política conservadora, alinhada com as perspectivas de muitos desses líderes. Esse tipo de carisma e proximidade com governantes poderosos remete ao que a Bíblia descreve em Apocalipse, capítulo 13,
sobre um líder que, nos últimos dias, conquistará a confiança e o apoio de diversas nações, simbolizando uma aliança capaz de alcançar todo o planeta. O quarto ponto é: existe um famoso edifício na Quinta Avenida, na cidade de Nova York, que por muitos anos ostentou o número 666. Esse número, citado no livro de Apocalipse como o número da besta, está relacionado ao Anticristo e a eventos futuros que levarão ao controle global. Em 2007, o prédio foi comprado por Jared Kushner, alimentando ainda mais a teoria de que ele seria o Anticristo. A passagem de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, menciona que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. O seu número é 666. Após dificuldades financeiras enfrentadas pela família Kushner, a Brookfield Properties assumiu o controle do prédio em 2018. A empresa iniciou uma grande renovação, que incluiu a mudança do número do edifício. Hoje, ele é chamado de 660 Fifth Avenue, provavelmente numa tentativa de se distanciar do número polêmico. Ainda assim, muitos interpretam que o vínculo de Kushner com o número 666 permanece como um símbolo de algo maior. Atualmente, o edifício funciona como um grande centro de negócios, abrigando importantes empresas e lojas de luxo. O quinto ponto é: no livro de Apocalipse, a Bíblia menciona um tempo em que o Anticristo terá controle total sobre a humanidade. Para isso, ele usará um sistema conhecido como Marca da Besta, que será obrigatório para todos. Somente aqueles que possuírem essa marca poderão negociar ou participar da economia. Essa ideia leva muitos a acreditarem que o controle do Anticristo virá por meio de tecnologias que permitam o monitoramento total das pessoas. Hoje, já observamos o avanço de tecnologias como inteligência artificial, sistemas de vigilância, câmeras que identificam rostos e até microchips implantáveis, que podem rastrear informações sobre saúde, finanças e localização. Inclusive, já é possível implantar chips sob a pele para diversas finalidades. Jared Kushner, por sua vez, é uma figura importante nesse cenário, pois possui conexões fortes com o Vale do Silício, o centro da tecnologia nos Estados Unidos, de onde surgem as maiores inovações em inteligência artificial e vigilância global, incluindo tecnologias de satélites, como os da Starlink, empresa de Elon Musk. Elon Musk, inclusive, é considerado um dos novos aliados do presidente eleito norte-americano. Durante o primeiro governo de Trump, Kushner trabalhou para aproximar o setor de tecnologia da Casa Branca, incentivando o uso de inovações para melhorar serviços públicos e de segurança. Para aqueles que acreditam nessa teoria, essa relação entre líderes políticos e grandes empresas de tecnologia pode ser interpretada como o início de um sistema de controle que será dominado pelo Anticristo. O Vale do Silício é o berço de várias tecnologias avançadas, e se um líder global como o Anticristo tiver acesso a essas ferramentas, ele poderia usá-las como uma poderosa arma para controlar a vida das pessoas. O Elon Musk, porque a Bíblia fala que o Anticristo e mais o falso profeta vai fazer com que as pessoas recebam, né, um número, uma marca na sua testa ou na mão direita. E o chip já está aí pronto, filho. O chip já está sendo implantado. E ele, inclusive, diz que esse chip vai ser uma interface do cérebro humano com a internet. Agora, detalhe, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela aprende. Os primeiros computadores com inteligência artificial que jogavam xadrez, eles perdiam para os grandes enxadristas. Hoje, eles já aprenderam todos os movimentos dos Kasparov, dos Karpov da vida, e eles ganham de qualquer um. Porque eles aprendem. O próprio Elon Musk diz que esses robôs que ele está criando, eles vão interpretar o pensamento das pessoas por padrões, comprimento de ondas. Ah, isso aqui é isso aqui. Tá com medo, tá pensando isso, tá pensando aquilo. Com o tempo, eles vão cada vez mais sabendo o que você pensa. Ele já controla 3 a 4 milhões de pessoas, ou seja, ele influencia. Ele tem uma rede, a Starlink, de satélites maior do que a grande maioria dos países. Ou seja,
esses satélites, juntamente com todos esses aparelhos com inteligência artificial, vão estar conectados e no futuro eles vão estar recebendo tudo que você faz, fala. Estão dizendo que. Então, um tudo. camarada desse, dá para você desconfiar também. Não é verdade? Ele controla A o que comunicação. está na Terra, ele controla o que está no ar, porque hoje os satélites controlam GPS, conhecem hospitais, as contas bancárias. Se alguém entra com um pulso elétrico magnético e frita, isso aí acaba, o mundo volta para a Idade da Pedra. Então, ou seja, cada vez mais ele vai ter o controle do ar, daquilo que você faz e no futuro, daquilo que está dentro de você. Porque pessoas com chip, ele vai ter condições no futuro, não ele ou quem detiver essa tecnologia, de saber o que as pessoas pensam, falam. O futuro do mundo é uma moeda digital, não vai mais ter moeda física. E agora surge uma questão. Será que Jared Kushner é realmente o anticristo? Veja só, a sua atuação em todos esses pontos que acabamos de discutir pode levar algumas pessoas a acreditar que ele é a besta do apocalipse. Diferente de Donald Trump, que é amado por muitos, mas também odiado por outros, Jared Kushner não enfrenta o mesmo nível de rejeição. A sua competência e habilidade em lidar com situações complexas poderiam torná-lo uma figura admirada por todos. Irmãos, não posso afirmar nem negar que este homem seja quem essa teoria sugere, ou que ele tenha algum tipo de ligação com forças espirituais malignas mencionadas nas Escrituras. Porém, é importante lembrar que teorias como a de que o anticristo deve vir de Israel não tem base teológica sólida. A maioria dos estudiosos acredita que ele surgirá da Roma, dada a conexão histórica com o Império Romano. Mas o ponto mais importante do que especulação sobre a sua identidade é focar nos sinais bíblicos, fortalecendo a nossa fé em Deus e confiando em suas promessas. Jesus garantiu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que essa certeza traga paz ao seu coração. Se você gostou desta mensagem, compartilhe e confira os vídeos recomendados na tela para a edificação espiritual. E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e deixar a sua opinião nos comentários sobre esta especulação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.